Beleza, iniciei. Josh, Chad, congratulations. All you need to do now is defeat the man standing next to you in our final round. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma live da Salinvest. Meu nome é Gabriel Molo, eu sou analista técnico da Salinvest e é a primeira vez que eu faço uma live aqui pelo Instagram, né? Logo mais o nosso entrevistado e o Alan estão chegando, então só vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho aí, que já vamos começar, tá bom? Tudo bem, meu caro? Opa, Alan, tudo bem? Tudo, prazer falar contigo. Mesmo. Então, Eu vou te bombardear de perguntas aí de ações de curto prazo, que é o que o povo que nos assiste quer saber, entendeu? É o que a galera quer saber. pode perguntar. Como eu estou fazendo pelo celular, eu não sei se eu consigo compartilhar minha tela, né, para mostrar. Não. Ah, é verdade, da análise técnica, né, cara? É verdade. Legal se eu pudesse compartilhar minha tela, né? Mas Não, Instagram não dá. eu estou fazendo pelo celular, então eu vou tentar ser o mais didático possível, tá? E aí, caso fique muito abstrato, Alan, você pode perguntar o que você quiser, tá? Que aí eu vou tentando cobrir essa deficiência de não poder compartilhar os gráficos. O Guga não entrou ainda não, né? Não, o único que me mandou uma mensagem para aceitar foi você. Deixa eu falar com o Guga aqui, cara. Não, eu nem sei se eu consigo sair. Você tem o telefone dele? Não tenho. Mas eu posso perguntar aqui pro pessoal se alguém tem. Não, deixa eu mando aqui, deixa eu entrar pelo Instagram aqui no desktop. Enquanto isso, Molo, deixa eu te fazer umas perguntas, vai, de curto prazo aí, vai, que a galera quer saber para onde vai o preço, né? Via Varejo. Via Varejo? Vamos lá. Ó, Alan, a Via Varejo, ela tá testando um suporte importante, tá? Ela perdeu esse suporte, na verdade, no pregão da sexta, né? No pregão da sexta, não, me perdoa. No pregão da quarta, né? Primeiro. Hoje ela tentou aí perder a mínima, tá tentando fechar um pouco abaixo da mínima. Se isso ocorrer, ela tem um espaço aí até ali na região dos 4,11, tá? Tá. E aí, chegando nesse nível dos 4,11, tem um suporte importante, né, que foi testado diversas vezes ao longo, desde 2016 até agora, e ali pode oferecer um ponto de reposição para a gente comprar de novo via varejo, tá? Então, o que eu faria? Eu esperaria ela chegar nesse nível, aí ela ali na região dos 4,15, né? Sempre é uma região, tá, Alan? Então ela tem uma margem de erro, né? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Ele vai trabalhar ali naquela região e aí você tem que acompanhar o gráfico. Fazendo uma figura de reversão, né? Como a gente chama, que pode ser um candle de alta, assim, um martelo ou Desculpa te interromper, acho que o Guga acabou de entrar, o Molo. Aí é só ele pedir para participar, meu. Pronto, já coloquei ele aqui também. Né? Então, fazendo ali uma figura de reversão significativa, a gente pode comprar a Via e tem ali um upside bom, né?
que é até a linha de tendência de baixa, que é ali na região dos 11,26, mais ou menos. Boa, legal. Então é 4 e pouco, né, que você falou. 4,15 mais ou menos. 4,15, espera. Via. Legal. Ô, Guga! Legal, E cara, aí? que você tá aí, meu. Tudo bem, meu? Você tá de visual diferente, cara? Eu tô mais bonito, né? Fala a verdade. Não, você botou essa barba aí. Eu botei essa barba, nasceu essa barba, cara. Não é que botei, como eu vou botar essa barba? Nasceu a barba com o tempo. É, nasceu, botou, sei lá, meu. Ó, eu vou ficar bombardeando vocês que o que a audiência quer, o que o povo gosta. O povo quer saber para onde vai o preço das ações, entendeu? Então eu perguntei agora aí pro Molo para onde ia Via no curto prazo, né? Então já que eu perguntei pro Molo Via, eu vou te perguntar Magalu, né, meu? Caramba, cara. Pô, desafio, hein? Desafio, hein? Magalu. Cara, pra mim, eu falei Magalu. hoje no pre-market. No pre-market eu falei que meu preço de Magalu era para bater 6,25, né? Chegar na região de 6,25. Hoje caiu, quanto caiu Magalu? Caiu 1,74, mínima dela foi 6,45. É, chegou muito próximo do objetivo que eu tô traçando, né? Quanto que ela fechou hoje? Ela fechou 6,76, tá no pós aqui. 6,76, tá. 6,76 fechamento. A mínima foi 6,45. Então teve uma oscilação bacana. Tá. Né? Para mim, chegou no nível que eu gostaria que chegasse. O que acontece a partir de agora, cara? A partir de agora o mercado tem que meio que mudar, né? essa volta que ela tá tendo, que ele tá tendo. O mercado ele aumentou muito a volatilidade. Né? E agora, nesse final de tendência, começa a ir diminuindo. O que eu estou imaginando? O que eu estou enxergando, estou esperando? Que o preço ele se afaste dessa região de 6,25 mesmo. Tá? Não estou esperando que... Aí vai para aquele pensamento de analista técnico, que pode ser um pivô, outros falam de fundo duplo. Cara, vai ser uma bagunça aí, onde eu acredito que a velocidade que nós vamos ter na próxima tendência de baixa dela, ela vai ser mais lenta do que esse repique potencial que eu espero que possa vir a acontecer nessa região. Quando isso acontecer, aí sim, aí eu começo a traçar um plano de compra aí para as ações de Magazine Luiza. Tá? Mas vamos lá. Falando de um repique, né? O que poderia acontecer? Eu sei que tem muita gente que gosta de Magazine. Eu estou olhando assim meio que para cima porque, na verdade, estou pedindo uma ajuda divina. E também estou olhando na tela um pouquinho mais aqui acima. Né? Mas eu enxergo aqui uma possibilidade de um repique, até mesmo voltar ali para a região. Olha que interessante, né? Pela amplitude da volatilidade. Voltar para a região que ela estava trabalhando no dia 16 de novembro. Por que eu estou falando do dia 16 de novembro? Porque o pessoal vai meio que se assustar com o valor, né, relativo. Seria voltar ali para a região de R$10. Né? Nossa! Mas se tu for parar para pensar, R$10 ela estava no dia 16 de novembro, cara. Ou seja, caiu muito, né? Caiu muito nesses últimos dias. Tá? Então, assim, eu acho que um cenário muito bom seria voltar para ali. Tá? Então, entre 8,70 a R$10, cara, tá com uma vol muito alta, né? É totalmente compreensível se o mercado der uma respirada, tá? nesse meio tempo. Mas ainda está em tendência de baixa, tá? Esse seria o primeiro repique. Aí depois é o movimento que continuaria a tendência de tentar fazer novas mínimas. Cara, mas vocês acham aí que Magalu consegue voltar para o patamar que era ou não? Atingiu aí um novo número, aí, um novo patamar? Deixa eu responder aqui meu companheiro antes. Quer responder antes? Responde. Eu respondo? Eu pensei que você... Cara, olha, assim, o meu suporte está um pouquinho diferente do Google. Eu tô achando que ela pode chegar ali no 6,26, tá? E aí ela faz a mesma coisa que ele falou, né? Faz a reversão. E depois, eu acredito, Alan, a princípio, né? Ela tem a linha de baixo ali na região dos 10, como ele falou. Rompendo, ela volta lá para a região dos 20 reais, né? Tá. Tem um bom upside aí. Agora, ela voltar para a máxima, né? A máxima histórica lá, e aí tem um bom tempo, né? Vai demorar um pouco, mas eu não vejo problema, né?
se você pensar no longo prazo, né, ela ainda está numa tendência de alta, né? No curto prazo é que ela está numa tendência de baixa. Perfeito. Seria... Eu particularmente acho que a ação está muito barata pelo que é a empresa, né? Eu não sou analista técnico aí igual vocês que dominam magistralmente a técnica dos gráficos, né? Eu sou mais fundamentalista, mas eu não vejo motivo para a empresa estar tão descontada assim, né? Não sei se vocês concordam. Olha, vamos lá, tá? Aí tem meu pensamento, tá? O meu pensamento é o seguinte, cara, a gente está no... Qual é esse movimento que está tendo? Se nós pegarmos... a gente conversou naquele dia no almoço, né, Alan? Que existiu um movimento... só um pouquinho. Existiu um movimento, né, no final de 2019 e ao longo de 2020, que foi um movimento de... um perfil de player dentro do nosso mercado, que ele não era um perfil de player de bolsa, que ele se posicionou muito por causa do juro novo que nós estávamos tendo e por uma expectativa de que a inflação, né, seria algo do passado, nesse mundo de tecnologia, de conectividade e tudo mais. Essa inflação, ela não existiria, né, uma inflação alta, não teria uma resposta assim alta. Enfim, a gente percebe que todo mundo, né, a grande massa né, errou sua visão, sua percepção em relação né, ao macro, assim. E aí, cara, existe um grande player, que são os multimercados, que foram obrigados a montar suas operações de bolsa. Então, imagina, um cara que historicamente opera a renda fixa, de uma hora para outra tem que montar uma plataforma inteira para poder negociar esse mercado. Então, monta time, né, e aí a bolsa começa já a se movimentar de uma maneira diferente. E aí tu vê ele se movimentando, tu vê um fluxo de bolsa positivo, né? Porque haviam correções, pô, os caras tinham que se posicionar, então tu via toda vez que havia correção, um fluxo positivo, e aí tu começa, se tu for olhar, eu não tenho sotaque, né? Ninguém percebeu que eu sou gaúcho, eu acho, né? Eu achei que você era de Manaus, cara. Eu achei que você fosse de Manaus, sempre achei. Mas e aí? Aí, cara, tu pensa o seguinte, todas as correções que a gente pega de 2016 até agora, todas as correções eram as correções de 20% no máximo de bolsa, não chegavam a ser correções muito longas em tempo também, e o mercado sempre muito travado, muito trancado, e depois entrava no rally de alta novamente, porque tu tinha esse fluxo comprador. Chegou um ponto, né, que os caras historicamente são investidores em juros, em renda fixa. E aí tu tem uma mudança nessa realidade, uma mudança de expectativa, quando a inflação ela dispara, que começa a mostrar para esses caras, e ainda não parou, né, porque ninguém sabe se vai parar, né, daqui 2 reuniões ou vai continuar elevando, não tem nenhum sinal de que pô, o fim tá ali na frente. Então esses caras começaram a se movimentar e falaram assim, cara, por que eu vou continuar nesse negócio, batendo cabeça, numa situação onde não está funcionando? Pô, começa a zerar a posição. E aí começa todo um fluxo, né, de venda, que tu não consegue mais ver uma resposta do mercado boa o suficiente para inverter o mindset do pessoal. Aquela narrativa de que nós estamos descontados em relação ao resto do mundo, né? Aí tu começa a criar aquela narrativa. Pô, nunca se teve commodities nesses patamares e um dólar tão alto de um país exportador. Né? Pô, juro no Brasil alto e o dólar alto ainda. Todo mundo fica naquela expectativa que uma hora vai inverter as coisas não invertem. Né? Porque esse fluxo está, né, pesado. Só que aí tu começa a olhar onde esses caras estavam com a mão. Onde é que eles estavam posicionados? Pô, o que era a aposta dos caras? Era varejo, crescimento de Brasil, desenvolvimento de Brasil, né, e tudo mais. Então, posição muito forte de varejo. Não é à toa que varejo sofreu pra caramba, porque pô, tem que zerar a posição, então não tem o fluxo comprador, varejo vai pra lama, vai pro chão mesmo. Né? Então, enquanto não terminar o lote, enquanto não terminar esse processo, cara, não vai inverter, entendeu? Não vai inverter. Então a gente começa a perceber varejo, ok, Vale teve toda a correção que teve, mas eles também estavam muito posicionados em Vale. Era a narrativa do final do ano passado e no primeiro semestre desse ano, né? Pô, quem é que... Tem até um amigo que falava, quem não tem Vale é louco, né? É verdade, cara. Bom, e assim, meu, cara, eu não sei vocês aí, mas eu entrevistei muita gente lá na Gestor, na BMC, e aí, quanto? Ah, Vale 140, tava Vale 120, né?
Vale Sim. todo mundo. E quando bateu 100, nossa, puta oportunidade de compra. E olha Não, só, né? entra a questão dos vieses, né? Entra a questão É. dos erros. Tá, tudo bem. Agora também a gente está chegando num patamar que tem um certo exagero, né? Digo que sim. Pode ficar pior, não tem nenhum sinal de fundo de mercado. Pô, essa resposta de hoje, bolsa, né, foi boa. Foi boa, mas é a primeira resposta. Entendeu? É a primeira resposta. O mercado ele tem que mostrar que, de fato, ele estancou esse movimento de queda. E aí, o cenário tende a deteriorar, né, que nem foi todos os fundos são mais ou menos assim, porque o mercado ele faz o fundo sem estar com o pior cenário né, envolvido existente. Né? Ele tende a piorar depois sem fazer novas mínimas, ou sem fazer ou melhorar sem fazer novas. Não, o mercado ele parece estar melhor, mas ele não consegue fazer novas máximas, que mostra daí o fluxo, né? Se tem ainda player disposto a tomar risco, se tem um grande player disposto a tomar risco, ou se é simplesmente uma narrativa porque as pessoas já estão posicionadas e gostariam que o mercado continuasse subindo. Né? Então, isso se a gente for ver o fundo de 2020 mesmo, do ano passado, nós fizemos a mínima da Bolsa sem ter tido um caso de morte ainda aqui no Brasil de Covid. Entendeu? O mercado caiu em 3 semanas. Então não tinha casos, não tinha. E estava fazendo as mínimas. Pô, se tu for olhar depois aonde o pico do problema mesmo, pô, que foi ali, se tu for pensar daquele momento, aquela primeira janela do ano, foi quando o Moro pediu para sair, numa sexta-feira. Entendeu? Pô, ali tava tudo mega cagado, né? Se nós formos parar para pensar, e não estava fazendo novas mínimas. Entende? O mercado ele tinha feito um exagero, tinha mostrado que tinha feito um sinal de exagero. Então, né, como estava estimulado por questões de liquidez, começou a subir. Beleza, show de bola. Depois, na metade, mais no final do ano, pô, a gente ficou ali 3 meses travado, mercado travado. Aonde foi o ponto pior de todos? Pô, quando teve o segundo lockdown na Europa. E foi o gatilho do rally que nos levou para cima dos 120 mil pontos pela primeira vez. Então, assim, precisa desses primeiros sinais, né, para que tu, de fato, perceba que tem um fundo. As coisas estão descontadas pra caramba nos fundamentos e tudo mais. Concordo. Pode continuar caindo ainda mais e ficar mais descontado a ponto que chega num nível que o cara fala assim, cara, nem vou questionar, entendeu? Toma tudo e mais um pouco, porque, cara, ficou exagerado isso aqui. E o cara, aquele que estava disposto a ainda vender ou entrar vendido, ele vai falar, cara, não faz mais sentido vender. E aí tem uma resposta forte do mercado. Tomara que seja agora, né? Tomara que seja uma sequência. Possamos ter uma sequência aí amanhã, depois de amanhã não, que é sábado, mas segunda-feira, terça-feira. Né? Minha cabeça meio que trabalha assim, sabe? Óbvio que é muito bom escutar os fundamentos e saber que está descontado o mercado, que o mercado está barato, mas... Pô, tu tem um pouco de sentimento ali para pegar mais próximo de um timing interessante, para não ficar com tanto tempo dor de barriga gostoso, né? Claro, claro. E você, Molo, o que você acha, cara? Olha, eu tô com uma visão muito parecida com a do Guga. Eu acho que realmente assim, o mercado ele está se esforçando para fazer fundo, mas ainda não tem um sinal claro de fundo. O que eu acho interessante, eu até queria perguntar isso para o Guga para ver qual que é a visão dele. Guga, ó, você vê ali os 100 mil pontos mais ou menos, né? Você não acha que essa barreira não pode fazer um ponto de reversão significativo? Porque é o seguinte, você vê o mercado, né? Ele foi ali no 110, aí ele tentou bater aquele suporte, perdeu. Veio até aqui no 104, mais ou menos, fez suporte, perdeu. Mas ele, no pior dia lá, que ele tentou ali pegar a mínima no 100.074, que foi no dia 30, né? Eu vi ali, ele fez um martelo negativo bem significativo, e dentro do pregão, você vê que quando ele chegou perto dos 100 mil pontos, a galera entrou comprando pesado, né? Puxou muito. E aí depois, no outro dia, tentaram bater, mas não conseguiram fazer mínima, e hoje esse candle gigante aí de alta. Então, assim,
Eu sou o famoso Zé Comprinha, né? Eu só compro suporte e não quero saber de mais nada. Bateu no suporte, eu compro. Bateu no suporte, eu compro. E se furo o suporte, estopo e espero outro suporte. Então eu não sei, né? Aí eu queria até compartilhar com o Google esse ponto que eu acho, para o mercado, 100 mil pontos é algo simbólico. Né? E o mercado adora essas coisas simbólicas, sabe? Com certeza. E você chega naquele nível que o cara fala, nossa, 100 mil pontos. Se o Ibovespa perder 100 mil pontos, ferrou. Então a gente não vai deixar perder 100 mil pontos. Tá? Não sei se deixar perder, né? Ou não deixar perder. Talvez tu possa ter o pensamento de que não é que esteja aumentando a compra, mas sim diminuindo a venda. Porque tu pode ter o pensamento seguinte, eu não quero ser o cara que vai o primeiro a vender abaixo de 100 mil pontos. Porque o fluxo é nos dois lados, né? O fato de também ter uma compra vendedora, né, por medo de, pô, tá barato o suficiente, vamos assim pensar, também pode ser um estímulo. Mas eu concordo contigo, né? Existe, né, os 100 mil pontos, todo esse pensamento dos 100 mil pontos, né, não perder os 100 mil pontos, não fechar o ano abaixo de 100 mil pontos, é bem importante. Então tem essa visão. Eu tenho uma expectativa de que a gente possa ainda ter uma melhora que possa até mesmo chegar na região de 110, 113, 115 mil pontos, mas não muito mais que isso, tá? Se você falar assim, Guga, tu consegue enxergar um cenário para fazer novas máximas históricas? Não consigo. Não consigo enxergar um mercado com uma volatilidade maior em função das imprevisibilidades que nós temos. Poderia diminuir essa volatilidade se nós, de fato, entrarmos para um degrau mais baixo, tipo 80 mil pontos, entendeu? Porque aí tu tem um outro contexto, porque aí tu vai ter uma bolsa... Cara, aí eu tenho certeza, o Alan vai poder até trazer, imagina uma bolsa a 80 mil pontos o preço dos ativos, né? O pessoal vai começar a olhar e comparar, vai falar, cara, isso aqui tá extremamente, tá ridículo de barato. E aí muda muito a percepção dos investidores, né? Foi que nem aquela vez de Brumadinho de Vale. Todo mundo acordou disposto a vender. Só que abriu tão cagado o negócio que o pessoal que queria vender falou, cara, não faz sentido eu vender, eu vou comprar. Entendeu? Então muda a cabeça por causa do preço. Uma coisa é eu vender a X, a outra coisa é eu vender a meio X, outra coisa é eu vender a X sobre 10. Pô, mas a X sobre 10 eu compro, cara. Eu não sou vendedor mais, eu sou comprador. Então, essa resposta do mercado é interessante, né? E essa região dos 100 mil pontos, infelizmente, a gente está com um mercado lá fora, tu olha para Dow Jones, S&P e Nasdaq, e começou a mudar, né, um pouco o perfil, porque tu olhava semana passada, tu ainda via Nasdaq mais positiva do que Dow Jones e S&P. Agora tu já começa a ver menos positivo, né? Tu começa a ver Dow Jones subindo 1,82 e Nasdaq subindo 0,7. Ou seja, tu já começa a perceber no sentimento do mercado a aversão a risco. E isso já começou na semana passada, né? Desde o dia do Covid versão africana, a gente começou a ter, né, uma mudança desse sentimento do Nasdaq versus Dow Jones e S&P. E aí já começa a mudar um pouquinho esse sentimento. Então, como lá fora tem espaço para cair, e querendo ou não, a gente não tem como fugir, né? A gente pode não acompanhar a alta, mas a baixa, a gente, com certeza, a gente acompanha, né? Mas eu concordo que 100 mil pontos é uma região que faz total sentido tu tomar risco, né? Porque a relação de risco-retorno é muito interessante, né? Quanto tu tem para perder versus quanto tu pode ganhar nesse upside, ainda mais se tu tiver uma questão estratégica, tu for técnico, né, no processo de tomada de decisão, porque tu tem um critério para entrar e para poder sair, e depois reentra nos mesmos ativos, não tem problema nenhum, porque como o Gani está falando, cara, os ativos, a percepção é de que os ativos são baratos mesmo, é que tu não consegue ter um motorzinho para poder fazer com que eles ganhem preço e continuem, né, subindo. Isso é claro que, se tu fosse falasse de oportunidades, eu continuo sendo um otimista com commodities, por exemplo, Gani. Eu continuo acreditando que esses pacotes de estímulo em uma hora, principalmente quando der uma aliviada em questões de inflação lá fora, esses pacotes vão ganhar, né, destaque, vão ser, né, referência. Que bom que o petróleo vem caindo, que bom que o petróleo voltou ali para a região de $70, não está mais nos 85, né, acelerado. Que bom que o minério de ferro caiu, porque aí fica mais acessível, fica mais em conta para ter esse estímulo e tudo mais. Pessoal, fala vocês, porque eu falo muito.
Não, é ótimo. Só dê like aí, pessoal, que nos assiste. A Maria está perguntando, Maria Rodrigues, ela está me perguntando aqui qual é o tema. É investimentos, né? De uma maneira geral. Fique rico, né? Mas dê like aí, pessoal, porque o algoritmo do Instagram manda para mais gente. Mas e aí? Tudo bem, a gente falou bastante de varejo e tal, você falou de commodity agora. Deixa eu pegar esse gancho aí, o Guga. Cara, alguma commodity em específico ou você acha que vai ter, sei lá, petróleo vai subir mais? Ou vai ser, sei lá, celulose? O que você acha aí Eu que sou vai meio ser feijão com destaque? arroz, cara. Eu sou meio feijão com arroz, completamente viesado, uma droga do ser velho no mercado. Porque tu começa a ficar meio enviesado. Eu tô indo pelo simples, cara. Poxa, eu continuo com a tese que em algum momento no tempo vai vir né, o estímulo em infraestrutura, porque ali está geração de emprego, movimento de economia nas regiões onde tu está tá mexendo com infraestrutura e tudo mais. Acho que é um puta instrumento para retomada da economia. Então, pô, se eu for pensar em infraestrutura, cara, não tem como eu fugir de Vale, ainda mais nesse patamar de preço que nós estamos agora. Né? Então, imaginar que Vale possa voltar ali, não preciso imaginar Vale a 120, mas no patamar de preço que nós estamos agora, R$ 70, estava 62, Cara, semana passada bateu 62, cara. Entendeu? Acreditar que possa voltar para 90, põe um upside de 50%. Não preciso do já é 120. muita. Entendeu? Não precisa do 120. Os 62, os 90, numa janela de tempo ano que vem, pô, já estou mais que satisfeito, cara. Eu preciso de 50%. Entendeu? Nem a renda Total. fixa vai pagar isso, cara. Nem a renda fixa. Nem Renda a fixa renda já fixa vai era. pagar isso. Então, vale Você você. Oi? Não, termina, desculpa. Eu só ia contar uma curiosidade. Fala. Vale, cara, e Petrobras, né? Claro que eu tenho não, eu tô olhando para. Prefiro tentar surfar Prio, 3R, petróleo, Petro Recôncavo, e claro, né? Sempre aquele pensamento assim, pô, e a tese do. Se começarem a falar, né? Porque o Paulo Guedes não para de falar, tá falando ali, né? O Petrobras. Não há, como é que ele falou hoje? Ele falou alguma coisa. Isso é uma manchete ontem, hoje, né? Que não Da ajudava ninguém. privatização? Para ir em direção à conversa da privatização. Todo mundo que eu falo diz que é quase que. Sente que é quase impossível disso acontecer, né? Não falo com ninguém, nunca foi. Impossível. Né? Impossível. Mesma coisa, né? Mas isso vira burburinho de mercado e pode destravar Sim, preço. Né? sim, Mas sim, nesse sim. burburinho de destravar preço, pô, eu gosto mais do tamanho da oscilação que eu posso pegar em Prio, posso pegar em 3 para. Tem mais para andar, né, no relativo do que a própria Petrobras. Né? Na Petrobras é mais aquela aproveitar mesmo se tem uma correção muito mais forte, uma, uma volta aí em cima de opções, só que também, pô, tá uma vol gigantesca, as opções estão tudo caras. Várias dicas aí que vocês deram, hein, de empresas que estão baratas aí, que surgiram, hein? E você, ô Molo, você concorda aí, cara? O que você acha que pode ter de... que setor aí, né? O Guga falou de commodity, Vale, Petro, né? O que você acha aí que além do varejo pode tá barato? Olha, eu concordo com o Guga, eu acho que commodity é o que manda, né? A gente tem alguns setoriais, né, na bolsa, então quando você olha o IMAT, Alan, deixa eu só pegar aqui, eu vou te é que eu não posso mostrar, né, mas eu posso falar aqui os pontos, tá? Se você olhar o IMAT, né, Uhum. ele acabou de romper ali uma linha de tendência de baixa no semanal, e Tá. agora ele fez, né, um candle bem significativo, né? Para você ter uma noção, nessa semana o IMAT está subindo 6,84. Então, eu acho que isso mostra um caminho livre, né, para ele fazer um pullback. Se vai bater lá no topo, eu não sei, né, mas eu acho que ele tem chance de fazer um pullback. Então, o que ele vai puxar, né? O que está dentro do IMAT? Vale, Petro, SUSB, CSN, né, todas essas ações ligadas a commodity.
Aí, assim, Show. saindo um pouco, né? Se a gente for dar uma olhada nos índices de commodity, a gente tem aquele índice que é o basicamente, né? Que o Ibovespa é muito colado nele, que é o GSCI, né, o índice de commodity do Goldman Sachs. Eu não sei se vocês conhecem. Ele tem uma correlação altíssima com o Ibovespa, né? Principalmente o Ibovespa dolarizado, que seria o EWZ. E ele também aponta essa retomada. Então, se confirmar, a gente pode esperar, né, que a nossa bolsa comece a subir, porque basicamente 25% da nossa bolsa é Vale Petro. Tá. Então, né, eu acho que tem aí uma chance significativa desse setor. Agora, sim, quando você vai para o IFNC, que é o banco, né, e o ICOM, principalmente, né, eles ainda não fizeram a reversão, né? Por exemplo, você vê o IFNC, ele tem uma chance ali de cair até o suporte do 9202. Então, ele pode, né, dar uma realizada. E o ICOM? O ICOM é o que está mais feio, ele tem aí uma queda até os 3714, né? Então, a gente poderia esperar uma realização, né, desses setores, bate, faz a reversão e sobe. Né? O que tem em ordem de grandeza, né? É o IMAT, que manda no Ibovespa, depois, meio termo, é o IFNC, que ali estaria o Bradesco, Banco do Brasil, etc. E o ICOM, né, que é o resto ali. Então, assim, se você me perguntar, Gabriel, o que você compraria agora? Eu compro Vale, Petro, SN, tudo isso eu compro. Né? E o resto? Eu vou esperar mais um pouco. Entendi. E bancos, como é que vocês estão vendo? Eu, antes de ir para bancos, vamos só falar de varejo. Tem duas que eu tô de olho, tá? Esperando um gatilho de compra. Lojas Renner, com esse comportamento. Putz, adoro essa empresa, adoro. E a outra, cara, bairrista, né? Assim, bairrista total. Lojas Renner e Panvel. Tá, essa eu não acompanho. Tá. Pô, se tu compara, eu que sou lá do Sul, quando eu vou para lá, cara, tu compara as lojas da Panvel com as lojas daqui, por exemplo, da Royal Drogazil, pô, é incomparável, né? A estrutura. Claro, tem que olhar para o modelo de negócio, para os números e tudo mais. Mas vale a pena analisar, Gani. Vale a pena dar uma olhada. Tá, boa. E tecnicamente, cara, pô, parece ter encerrado aí um grande ciclo, tá? Ela fez um follow-on lá no ano passado, cara, chegou a estar a R$34 e agora está a 12. Tá. E, pô, fechou, assim, vários ciclos, cara. Se o mercado começar a falar um pouco com ela, eu acho que falta um pouco o mercado conhecer mais ela. No momento que o mercado conhecer ela de verdade, aí ela tem chance de decolar. Tá. Decolar mesmo. Tá. Né? Decolar mesmo. Tá. Vale bastante a pena ficar de olho. E a outra Lojas Renner é uma baita empresa, né? Tem caixa, ferrado. Então, assim, antes de falarmos de banco, tá? Tá. Não, e aí? Não, foi boa dica. Eu também concordo aí com Lojas Renner. Eu também gosto da tese do petróleo, entendeu? Vocês sabem aí que eu vejo com muita desconfiança a tese ESG, né? Principalmente do lado ambiente. Porque eu acho que não entrega no mundo real, né? O mundo real é muito dependente de energia ainda, né? E energia, cara, energia é combustível fóssil ainda. Você pode achar feio, detestar, mas é o que move o mundo ainda, né? E a outra energia não dá conta ainda, ela não dá conta. Energia eólica lá no Texas, as pás congelaram. O pessoal passou frio no inverno, né? Então tinha lá geradores de usina eólica, nevou no Texas, que é algo que não costuma acontecer, nevou. As pás congelaram, o pessoal ficou sem energia, passando frio de noite, né? Então eu vejo ainda, você pode gostar ou não, achar feio ou não, mas petróleo ainda é petróleo, né? Essa é a verdade, né? Então eu compro essa tese aí também. Bem, né? É o que o mundo controla. É o que o mundo controla. Eles não conseguem controlar ainda. Porque tem um lance, viu, Guga, hoje que as pessoas é o seguinte, elas têm vergonha de dizer, pô, invisto em petróleo, né?
para ganhar. As pessoas, porque tem ISD, aquela coisa bonitinha, né? Um banho tomado e tal. Pô, mas na hora do vamos ver ali, o que vai dar, né? O que interessa é o que vai te dar retorno, né? Ninguém investe para não ter retorno, tá? Então eu vou por aí, né? E aí nessa, só que eu adoro falar de urânio, um dia a gente vai fazer uma aqui só de urânio, né? Eu acho que o urânio é o que supre, que agrada o mundo, consegue suprir a demanda por energia e agradar o mundo IST, né? Ao mesmo tempo. Porque a energia limpa tem o problema do acidente, né? Mas é energia limpa, mas gera uma quantidade absurda de energia, né? E não é intermitente, né? Então eu confio muito nessa tese aí. E hoje já se consegue controlar muito bem o processo todo. Total, mudou muito. Muito mais sistemas de controle e tudo mais. E todo mundo fica com aqueles medos do passado, né? Aquelas coisas que aconteceram no passado. Sempre fica aquela coisa, né? Pode colapsar. Exatamente. Pois é. Então eu tô contigo aí com essas teses aí de petróleo, de acho que Vale também, varejo aí que vocês trouxeram. Só que na metade do ano, eu no final do ano passado olhando, né, de forma técnica, para mim o número do petróleo ainda não chegou, né, que é buscar os $114 o barril. Eu acredito que em algum momento, porque uma coisa que eu aprendi, que a intervenção ela não é sustentável, né, ela só freia. Não, mas só freia. Porque quando tu tem uma intervenção, é porque tu tem uma tendência muito forte, muito clara, e o mercado ou comprador ou vendedor. Então, a intervenção é para tentar frear uma tendência. Então, não é uma coisa natural. E eu ainda acredito que o petróleo tem espaço para ir para 114. E um dia eu postei, e acaba que, pô, com o tempo tu vai conhecendo bastante gente no mundo, né? E aí eu tenho um conhecido meu, o Cássio. Cara, ele é piloto de drone que fica na broca de perfuração de petróleo Nossa, das plataformas. Eu nem sabia que existia isso daí. Cara, ele é o que fica pilotando, então ele vai para a plataforma e fica lá pilotando. E aí eu postei, ele falou assim, Guga, cara, esquece. 114 eu acho que vai ser fichinha. Cara, eu tô há não sei quanto tempo nessa indústria e nunca vi tamanha demanda por profissional. Ou seja, estão contratando, e esses caras não dão ponto sem nó, entendeu? Se esses caras estão contratando a UFA, pagando o que não pagavam antes, cara, é porque vem uma demanda monstruosa daqui para frente, que já está contratada e que o mercado nem está entendendo ainda, entendeu? Que daqui a pouco não é 2021, é 2023. Então, olha a dica do Guga, hein, pessoal? A volatilidade dos mercados, sei lá, porque a gente vive muito curto prazo, né? Essa intensidade do, qual vai ser o juro da próxima reunião? Cara, os caras estão lá olhando assim, em algum momento no tempo, as coisas vão se equilibrar. Tem que fazer a economia equilibrar, parar a volatilidade, diminuir a inflação e tudo mais. Beleza, quando isso terminar, cara, é para lá que se vai, entendeu? Porque os caras não estão precisando do dinheiro para amanhã. Os caras pensam com uma cabeça mais atemporal. Não é que nem nós, que todo mês, né, fecha a cota, bater meta, fazer... Não, cara, os caras têm uma visão mais atemporal da coisa, né? Então, onde está a problemática, onde tu tem que meter a mão para poder suavizar o problema e aonde tem que gerar desenvolvimento e crescimento. Então a gente fica sofrendo no curto prazo, né? Ficamos ali... E aí foi interessante, porque essa conversa foi bem bacana, né? Jogou uma visão assim para pensar num outro ponto, né? Uma pessoa que está lá na ponta, que ele não está aqui, ele está, né, lá na Ásia, então não é nem dentro aqui do nosso mercado, né? Ele estava falando lá da Ásia. Tá. Então, interessante. Não, e é um dado concreto, né, que você trouxe, é um fato aí que pode estar antecipando uma baita demanda, né? E aí o preço sustentando aí e tal. E, cara, e bancos aí? Qual a visão de vocês aí da análise técnica de bancos? Itaú, Bradesco, Santander, BTG, esses banquinhos pequenos aí, o que vocês acham deles? Banco do Brasil? Eu acho que não tem muita simetria. Se eu fosse falar assim, tem uma baita relação de risco-retorno, cara, não consigo enxergar, entendeu? Essas coisas deterioram, cai mais 10%, essas coisas melhoram muito, sobe 15% do preço de agora. Entendeu? Você fala assim, qual é a grande vantagem? Se eu fosse olhar Itaú, né, agora,
Minha visão, assim, de momento é essa. Pode cair... Eu adoraria que caísse para ir fazer sentido tomar uma posição nesses bancos, entendeu? Porque teria uma vantagem para ter uma variação melhor de preço. Eu acho que tem coisas que tem chance de te entregar mais performance. E eu sou um cara que a minha exposição ela é baseada em cima do quanto eu imagino que o preço possa se desenvolver. Então, eu quero performar 10%, estou enxergando que o ativo pode subir 30%, né? E outro ativo pode subir 10%, pô, eu vou no de 30% porque eu boto 1/3 do capital e para ter o mesmo retorno de performance relativa na carteira. Entendeu? A lógica. Né? Então, quanto maior a oscilação potencial, melhor, porque eu estou sempre tentando performar algo no tempo, né? Então, eu mudo um pouco a minha forma de exposição. Então, quanto maior a amplitude, melhor. Quando eu olho para esse movimento, pô, adoraria que Itaú voltasse para R$20. Faria mais sentido eu procurar compra ali do que nesse atual patamar de preço, né? Acho que o mercado, vamos lá, demorou mais tempo para... Acho que até demorou mais tempo para vender, por exemplo, um Itaú, vendeu menos Itaú, se tu for analisar, até mesmo porque, pô, dividendos, todo histórico, tamanho, tem mais estrutura e tudo mais, cai muito menos que a Bolsa, se tu for olhar. Né? Cai muito menos que a Bolsa. Então, essa é a minha visão quando eu olho aqui para Itaú. Né? E você, Molô? O que você acha aí do setor de banco? Você acompanha aí? Você vê diferenciação entre eles? Cara, como é que você está vendo? Então, eu acho que o banco ele ainda pode, né, realizar mais um pouco, tá? Eu acho assim que o primeiro banco, né, que eu vejo que chegou num ponto interessante, né, que foi um suporte importante e aí ele começou a puxar, né, foi o Banco do Brasil. Quando ele chegou ali na região dos 27, 25, mais ou menos, ele pegou um suporte bem importante. E aí ele começou a puxar, né? Agora ele está lá nos 32,16, que é a minha linha de tendência de baixa, né? Então, chegando nesse nível, ele pode tentar fazer uma reversão. Agora, o Bradesco, o Itaú, né? Eles estão, o que a gente chama aqui de uma acumulação, né? Você vê que ele trabalha ali numa faixa o Bradesco, no caso, dos 19,25 até os 21. E o Itaú... ele está trabalhando numa faixa, né, dos 23,10 mais ou menos, até ali na região dos 21,44. Tá. Um banco assim que eu acho que pode estar interessante para comprar, Lana, seria o Sambi11, tá? Por que eu falo isso? Porque Sambi11, famoso Santander, né? Região dos 33,90. Ele tentou romper essa região 2 vezes e voltou. Então, concordo com o Molo, tá? Não tinha aberto do Sambi11, concordo com o Molo, estou com ele. Gosto do Sambi11, gostei. Se você, quando ele, se você olhar o gráfico, é que infelizmente não dá para mostrar o gráfico, aí ficaria mais fácil. Mas quando você vê que ele tentou romper ali quer ver, no dia 22/10, e aí fez uma figura significativa, né, que a gente chama de martelo. E aí, nos 2 dias atrás, né, ele rompeu, tentou ultrapassar a mínima, não conseguiu, e hoje ele fez um candle significativo também. Então, se ele volta, né, amanhã, imagina que amanhã ele ultrapassa a máxima de hoje. E aí, ele estabiliza nessa região ali dos 33,50, mais ou menos. O que eu faria? Eu compro, jogo o stop abaixo da mínima, né, desses 32,30, que vai me dar um stop ali de mais ou menos 4, 5%, e coloco como alvo, né, o topo anterior, tá? Que seria lá na região dos R$44. Então eu tenho uma excelente relação de risco e retorno. E aí eu espero, entendeu? O Bradesco e o Itaú, para mim, ainda tem que cair mais um pouco. Porque, como eu falei, estão trabalhando nessa faixa. Sambi está na banda inferior e Banco do Brasil já subiu. Então, Banco do Brasil, quem comprou nos 27 está rindo à toa. Mas comprar agora, eu não acho que vale a pena. Eu acho que os outros bancos vão fazer esse movimento que o Banco do Brasil já fez. Né? Por quê? Bem,
alguém no mercado tá achando que o Banco do Brasil tá barato pra caramba e saiu comprando. Quem, só Deus sabe, né? Mas a ideia é que, assim, sempre em análise técnica, quando a gente faz essa análise relativa, né, vários do mesmo coisa, geralmente uma ação faz o movimento antes e aí as outras vão atrás. Então a gente consegue ter uma ideia do que pode acontecer. E aí eu acho que Zambi 11 pode fazer isso, né? Pode começar também essa onda de alta que Banco do Brasil já fez. E aí depois venha Itaú e Bradesco, né? Várias dicas vocês deram aqui, hein? Varejo, petróleo, vale, minério, né? Agora. E eu tenho uma pergunta para vocês dois. Tem dois ativos que eu estou gostando também aqui, que é Porto Seguro e Sul América. Queria saber de vocês. Gosto da tese de ambas, né? Eu tenho Sul América na carteira, né? E acho que, cara, é um momento que os juros vai estar alto, que beneficia a seguradora e com algum grau aí de recuperação econômica. Não acho que as coisas são tão catastróficas quanto imaginam, tá? Para o ano que vem. Então, eu acho que contratação de seguros tende a aumentar, porque não vai ter uma desaceleração aí. Não acho que é PIB negativo, acho que não chega nisso. E com juros altos, o que favorece a seguradora, né? Então, eu gosto, cara, gosto. E estava muito barato, são duas empresas. Sul-América, eu estou conseguindo enxergar espaço para andar até 33, dá um upside de 26%, 27%. Cara, e Porto Seguro não é nada transformador, né? Não é a porrada da vida, não é os 800% de cash 3 em 6 meses. Eu cheguei aqui a rir, todo mundo ficou sério. E Porto Seguro, Porto Seguro um pouco menos, né? 17%, 16,5%, 17,5%. Que seria voltar na região de 26,50%. Entendi. E você, Molô, você curte aí, ó? Como é que é a... Eu gosto, sim. Sula 11, eu também concordo com o Guga, eu acho que está num excelente preço. Ela fez um fundo duplo ali na região dos 24,17, né? É um suporte muito legal. E assim, é só uma pena que eu não consegui, né, comprar antes desse candle gigante, né, que subiu muito hoje, né, subiu 6,98. Ainda bem, porque eu entrei mais caro. Sinal de que o mercado pode começar a subir. E aí é só esperar uma realizaçãozinha, mesmo processo. Compra, joga o stop abaixo do suporte, o alvo lá no topo e segue o jogo, assim. Eu acho bem legal. Boa. Seguinte, vamos caminhando aí para o final, né? Que vocês deixam aí de dica para quem vai começar no mercado de ações? Antes eu quero dar um depoimento. Eu gostei que a gente não precisou falar de Oi, não precisou falar de Cogna, não precisou falar de... Adorei a live. IRB, eu adorei a live por causa disso, cara. Você sabe que, cara, a gente usou... lá no programa da tarde na BMC, né, às 2h15, vocês dois deviam participar um dia lá com a gente, viu? Fica aí o convite, nunca fui convidado, como é que eu vou participar? Então já tá no convite no ar. E aí, cara, a gente, uma vez lá, falei, Cabral, cara, você consegue criar aí, vamos criar um índice com as três? Aí, né, criou na hora ali, criamos o trio do pó, né, meu? Que é Cogna, Oi e IRB. É a carteira, né, o mini índice delas, né? E a Cracolândia da Bolsa, né? O pessoal ficou ofendido. É humor, viu, pessoal? É brincadeira, viu? Humor. Mas é verdade, né? Todo mundo, Cogna, Oi e IRB, né, meu? Mas e aí, Guga, a sua recomendação final é fuja dessas empresas ou não? Calma aí que trancou aqui. Acho que falhou aqui pra mim. Mas você voltou? Voltei. Voltou. Cara, recomendação pra quem tá começando. Para quem está começando, sei lá, ou o que vale a pena, ou para quem já investe também, né? Não, para quem já investe, o que você... Acho que o Guga tá oscilando, né? Tá caindo.
Ah, vai você, Molo, enquanto ele volta, cara. O que você acha aí de que vale a pena aí de dica valiosa aí? Um conselho que eu dou, né, para as pessoas é o seguinte: pensa sempre em pôr a maior parte do seu capital, né, em empresas que pagam dividendos constantemente. Boa. Porque, assim, do meu ponto de vista, né, ao longo do tempo, eu sei que uma empresa que está boa, ela paga dividendo. Então, o melhor Excelente. indicador de todos, para mim, como investidor, é dividendos. Se a empresa paga dividendos regularmente, né, ela é uma boa empresa. Porque você pode ver, a primeira coisa que, quando a empresa começa a dar problema, o que ela faz? Ela diminui o dividendo ou para de pagar. Então, isso daí já é um sinal de que a saúde da empresa não está muito boa. Então, por Tá. exemplo, quando você vai ver empresas, né, como Vale, ver empresas como TRPL, né, aí já indo para o setor elétrico, né, TRPL, ou você vai em empresas como Itaú, elas pagam constantemente dividendos e o melhor, os dividendos vão crescendo ao longo do tempo. Então, o que eu falo para o investidor? Assim, pega lá 90% do seu patrimônio de bolsa, tá? Não estou falando de renda fixa, né? Estou falando aqui de bolsa. E compra essas empresas. E aí os 10% vai para o risco. Pô, você quer comprar uma IRB, né? Cara, não vai com muita grana. Por quê? Eu sempre tenho a analogia, Alan, do cara que está pisando num lago onde ele nunca foi. Boa. Cara, quando você entra num lago que você nunca entrou, você não pula de cabeça. Concorda comigo? Você Concordo. vai com o pé. E assim, pô, a IRB não tá pagando dividendo, né? Talvez Cielo, por exemplo, Oi, né? Todas essas não estão pagando dividendo, então elas estão com problema. Então, a gente sabe disso, mas, pô, elas podem fazer um turnaround? Sempre podem, né? Você vê, Tasa Sim. 4, que hoje é uma grande estrela, ela em 2015, 2016 estava praticamente quebrada, né? Prio, que hoje é uma grande estrela, todo mundo fala de Prio, 2015 também estava praticamente quebrada. Então, eu acho que essas empresas têm um potencial de valorização gigante. Sim, se elas fizerem a lição de casa, der tudo certo. Mas essas empresas, pessoal, é só um pouquinho do seu capital e deixa rolar. E aí, só mais um complemento, tá, Alan? A gente discute muito sobre modelagem, né? Modelar coisas e tal. E os dividendos, pessoal, são a melhor maneira de você entender o preço de uma ação. Né? Pega uma média de dividendos aí de 2, 3 anos, né? Tira uma média ali e divide por uma LTN. É o jeito mais fácil de você calcular o preço de uma ação. Por quê? O que você está fazendo com isso? Né? Você está pegando e falando assim, ó, se os dividendos dessa ação me pagarem mais do que a LTN, vale a pena eu comprar. Sim. Se não, vale a pena eu colocar na LTN, né? Que tecnicamente é o ativo livre de risco no Brasil. Do Brasil, sim. Então, eu proponho isso para o pessoal, né? Vejam a empresa pela perspectiva dos dividendos. E aí, eu quero fazer... Eu sou analista técnico, né? Eu falo, eu quero fazer trade de análise técnica. Perfeito. 10% do capital. Quero comprar IRB. Beleza. Pega 1% do seu capital. E fica brincando. Eu penso a mesma coisa. Ô Molo, você sabe, tem coisas que a gente não sabe se fica feliz ou triste, né? Eu tinha essa coisa do 10% também, até 10% operar, né, para risco mesmo no curto prazo e 90% deixar. Aí eu não lembro em qual livro que eu li isso outro dia, cara, desses gurus aí. E aí o cara falava em 10%. Você vê como vai formando, você não sabe se você ficar triste ou feliz. Triste porque alguém falou isso antes de você, né? Feliz porque um cara genial falou isso. Mas, vai formando um senso comum em torno desse 10%, né, cara? Muito legal isso, né? E assim, por exemplo, o que eu falo muito pro pessoal, Alan, lá na live, é a regra do 1%, né?
que eu falo dessa regra de 1%? Eu falo assim, isso também é uma regra de bolsa, não sei se você já ouviu, mas é uma regra de bolsa bem legal. Você pega a diferença entre o preço de entrada e o stop, subtrai, né? Tira 1% do seu patrimônio e divide. Vai dar o número de ações que você tem que comprar. Se você tomar um stop, como a gente de análise técnica sempre usa stop, você vai perder 1%. E aí, quando você começa a multiplicar, né, esse 1%, essa quantidade de ações pelo preço de entrada, você vê que dá mais ou menos os 10% do seu capital. Ah, legal. Boa. Então, essas regras, né, eu acho que é muito heurística mesmo, sabe? Boa. A gente, pela experiência, vai vendo o que dá certo e o que dá errado e acaba meio que tendo na nossa cabeça. E não só aqui, né? O cara lá nos Estados Unidos também apanhou muito para aprender como faz. Perfeito. Então, eu acho que é esse o conselho que eu dou para o pessoal, né? Foquem bastante, assim, não estou falando compre a empresa que mais paga dividendo, não é isso. Mas foque se pagam constantemente sistematicamente dividendos. Porque isso mostra que as empresas são saudáveis e que elas dão dinheiro. Né? Excelente dica. Cara, teve muita dica legal nessa live. Ô, Molo, eu vou te pedir, você que está comandando aí, cara, você sabe, né? Você tem que salvar a live, sabe disso, né? Não, mas eu vou na hora que você encerrar e fechar, cara, cuidado, salve a live. Salvar live, não pedir uma capa. Você pega uma hora que tá nós três mais felizes, assim, entendeu? E aí você salva e bota na descrição live sobre, sei lá, falamos disso, de análise técnica, então. Qualquer coisa você grita aí, cara. Tá bom, pode deixar. Fechou? Fechou. Maravilha, galera, obrigado aí que nos acompanharam, até quinta que vem. Um abraço a todos. Abraço, Molo, valeu, hein, cara, abraço, tchau, tchau.